Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Market. Espero que estejam preparados, espero que tenham gostado do vídeo anterior e não é demais referir e repetir tudo aquilo que viram e aquilo que irão ver nesta sessão, que viram na passada e que irão ver nas sessões seguintes, não constitui, em algum caso, não constitui nunca uma recomendação de entrada, de saída, de compra, de venda, posicionamento ou desposicionamento nos mercados financeiros. Tal deve ser devidamente ponderado, devidamente medido. É importante cada um conhecer os seus próprios limites, o seu nível de risco, saber aquilo que está disposto a aceitar como uma perda, porque no vídeo anterior nós falámos de incremento rápido, falámos de scalping, uma posição que não tem que ser largada, não pode ser largada, é o posicionamento no dia e largado, vigiado ao longo desse mesmo dia. São posições que se abrem por vezes e se fecham em poucos minutos, em alguns casos até segundos. Porquê? Porque a zona de sobrecompra ou a zona de sobrevenda tem a ver com um momento de excesso do preço, a acreditar num ponto de inflexão. A vantagem de entrar num ponto desses de inflexão é que o stop, digamos, o nível de risco a correr, é claramente inferior àquilo que se vem a ganhar em termos proporcionais de ganho, mas ao ser uma reversão de curto prazo à tendência, porque a subcompra é um excesso de compra que dá uma reversão ao preço no curto prazo e a sobrevenda é um excesso de vendas que dá uma reversão ao preço também no curto prazo, tem que ser vigiado, porque essa reversão também pode ser só de curto prazo, pode ser um alívio, um respiro para depois continuar a sua tendência de fundo. Daí que não é os meus negócios preferidos e daí que são vigiados mais de perto e a rentabilidade, o ganho, o apetite também é inferior. Vocês vão ver que eu acho que vamos ter oportunidades em que vamos perceber que se conseguirmos encontrar ativos a favor da tendência, vão ver que a rentabilidade é claramente superior quando estamos a favor da tendência do que quando estamos contra a tendência. Portanto, não é demais referir, atenção, que não constitui recomendação. E testem tudo aquilo muito bem antes de entrar. Muito bem. Já sei que estão fartos de apanhar seca, blá 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 blá. Querem a ação, querem mãos na massa. Vamos pôr as mãos na massa. Qual é o dia de hoje? A sessão de hoje vai ser dedicada a quê? Não vai ser a waterline. Essa do momento é de longo prazo. Vai ser aquela que é mais segura, vai ser no fim. Também não vai ser o cruzamento das linhas, das médias exponenciais que estão dentro do MACD. Essa será a próxima, sim, a próxima, que é a terceira sessão da negociação. Hoje, a segunda sessão da negociação é divergências. O que é isto de divergências? Ok, isto não está aqui qualquer coisa a bater certo. Exato, nos preços às vezes as coisas divergem. O preço diz uma coisa, o oscilador diz outra. Vamos ver isso com mais detalhe. Vamos então perceber o que é isso das divergências. Vamos pôr as mãos na massa, mas como vamos andar também contra a tendência, ponham os cintos, apertem os cintos porque há turbulência, ok? Vamos lá então. Bem, vamos aqui agora escolher um modelo de negociação utilizado para as divergências. Como é que vamos identificar uma divergência? Pois eu já disse, atenção, vamos aqui dar aqui maior ênfase. Temos aqui, por exemplo, os preços do petróleo, ok? E aquilo que nós verificamos é o máximo e mínimo decrescente pela parte do preço, vamos aqui dar ênfase, ok? Mas uma divergência de alta, uma divergência altista, quer isto dizer, os mínimos e os máximos do indicador são ascendentes. Verifique-se aqui, ok? Já se percebeu, temos aqui um caminho ascendente por parte do oscilador e temos aqui os mínimos, de alguma forma, a condizer aqui com estes máximos, ok? Portanto, penso que se percebe aquilo que se está aqui a dar. Portanto, além do cruzamento da linha verde sobre a vermelha, está-se aqui a dar uma divergência nos preços desta matéria-prima, portanto, que provavelmente nos diz que poderá ser um ponto de inflexão, que o preço poderá reverter. Porquê que isto sucede? Isto sucede porque estas médias, como já sabem, exponenciais, o que elas aferem, o que elas trazem para aqui ao de cima é os movimentos, é a verticalidade, a força exponencial dos movimentos. E não é difícil perceber que houve aqui uma queda muito mais abrupta e de seguida de uma queda muito menos abrupta. A razão desta queda ser muito menos abrupta é a razão pela qual estas médias têm menos perpendicular e a mesma não ser descendente. Portanto, não quer dizer que o preço não seja descendente,
quer dizer que perdeu a força dessa divergência, desta descendência, ok? Dessa descendência. O que quer dizer, por um lado, que para muitos analistas técnicos interpretam como um movimento da mudança de direção, como se estivessem no carro a acender o intermitente para mudar de direção e depois se arrependem e não mudam, porque é o que pode acontecer com o preço. Vamos descobrir, porque não sabemos o que vai acontecer. É este o modelo de negociação para entrar em divergência. Portanto, neste caso concreto, temos um preço descendente, temos uma tendência descendente, estamos a negociar contra a tendência, muita atenção, e estamos a querer aqui a acreditar que o momento será de inflexão. O preço vai dar a volta, porque está aqui uma figura parecida a um duplo fundo que nos daria aqui, em princípio, uma projeção à mesma amplitude. Para já abrimos a posição para se perceber. E agora, qual seria a amplitude provável desta figura? Não temos muito tempo e não vamos esperar por todo este percurso, ok? Por todo este movimento. Mas vamos aqui tentar perceber e medir. Portanto, temos aqui o que é a amplitude de toda a figura. Um dia farei um evento, portanto realizarei um webinar especial, digamos dizer assim, um live especial, só para falar sobre este tipo de figuras, porque já foi sugerido por uma pessoa e que sim está prometido. E verifique-se que será no mínimo esta projeção aqui. Teórica, estatística, análise técnica e estatística não são ciências exatas. A análise técnica é um modelo, estatística é uma ferramenta que visa a obtenção, a procura por parte do investidor de uma obtenção de mais-valia com base num modelo que tem uma matemática com uma esperança, vamos dizer, uma esperança matemática positiva. É isso que se pretende. Para já, estamos aqui já com metade do percurso, veja-se que acabámos de entrar, estamos já com metade do percurso realizado e perceba-se que isto é uma negociação com divergências, ok? Vamos aqui ver e, atenção, ganhos passados não são garantia de ganhos futuros e aquilo que está aqui a oferecer é alguma volatilidade. O preço e que está aqui a oscilar e a reagir a este momento. Vamos então aqui ver de que forma se comporta o preço ao longo deste percurso de tempo, que é um gráfico de 5 minutos, ok? Bem, vamos deixar ali o preço daquela matéria-prima a flutuar, vamos deixá-lo ali a ver se cumpre ou não cumpre com aquela divergência, bastante atrativo, mas aquela foi uma divergência que encontramos com base numa figura de reversão, portanto um possível duplo fundo que nos ajuda ali a olhar para aquilo como um provável cenário que vai, portanto, reverter. E porque o momento atual e a conjuntura atual nos diz que aquilo foi um alívio por parte dos preços daquela matéria-prima de curto prazo e acabou, deu fim àquele alívio para dar continuidade às subidas. Vamos ver, enquanto esta escalada infelizmente existir, eu penso que os preços estarão por aí. Mas quero-vos mostrar outro tipo de divergências. Olhemos, por exemplo, aqui para as 500 maiores cotadas nos Estados Unidos. O índice comporta as 500 maiores multinacionais. Verifique-se. Temos aqui, por exemplo, uma divergência. Qual é a divergência? Portanto, temos aqui, por exemplo, aqui um caso de... Veja-se aqui, oscilador a descer. Ok? Vemos aqui máximos decrescentes. Mas, paralelamente, o preço tem máximos crescentes, repare-se. Ok? Percebe-se? Temos aqui máximos crescentes. Bem, até que se deu a sua ruptura. E a sua ruptura vem confirmar de alguma forma, este ponto de ruptura que estão aqui a ver, vem confirmar de facto o desfecho de que isto era uma divergência. Mas tal podia não acontecer. Daí que a sessão do vídeo de hoje é a sessão com segundo risco, porque a de maior risco foi dada no anterior, no scalping, esta é de curto prazo. Porquê? Porque a divergência pode não se dar. Querem um exemplo? Por exemplo, vou dar aqui outro exemplo. Reparem, vem aqui, foi uma divergência, vem aqui preço a subir, ok? Houve aqui uma divergência. No entanto, o preço nunca corrigiu, fez pequenos alívios, tais como estes. A tendência principal de fundo nunca se perdeu, manteve-se lá. Portanto, até aqui, e mesmo aqui quando corrigiu, não foi ao nível de se tivéssemos entrado supostamente aqui, nem aqui. Aqui esteve lá perto. Portanto, é de risco também. E é importante ter presente que se entramos numa divergência como esta,
Se entrássemos aqui, vamos supor que entrássemos aqui, onde é que tem que estar o stop? Nesta divergência? Pois nestes máximos e teria sido executado aqui. E se entrássemos aqui, teria que ser nestes máximos e aqui não teria sido executado, mas porque correu bem, mas nem sempre corre, portanto não deixa de ser de risco. É importante ter isto presente. Porquê é que existe esta divergência? Então vejam os vídeos anteriores. Esta exponencial, esta média móvel exponencial, dá protagonismo. Imagina aquela criança lá em casa que quer dar nas vistas e grita mais alto todos e não deixa ninguém falar à mesa. É isso mesmo, quer dar protagonismo, quer o protagonismo. Então estas médias, ao serem exponenciais, a diferença das médias móveis simples é que elas se movimentam por médias lineares, as exponenciais por movimentos percentuais. Logo, são aqueles que têm mais relevo, são os mais recentes. Então repare-se porque é que está esta divergência, porque é que ela existe. Vamos aqui comparar. Temos aqui este impulso, por exemplo, temos aqui este impulso, ok? Temos aqui este impulso também. Estes foi aqueles ao qual esta divergência, ao qual esta média deu protagonismo. E porquê é que ela é inferior à outra? Porque o impulso que existiu aqui é claramente superior. Ok? Portanto, esta fase ascendente é toda perante todo este impulso e os impulsos seguintes já não têm força, já é um crescimento menos forte, logo é crescimento negativo. Às vezes diz que há um crescimento negativo, não é porque é menos zero, por vezes é porque é um crescimento com uma pendente, como o PIB da China. Ok, está a crescer 7%, está mal, as pessoas, está mal, em Portugal cresceu 3%, mas é que lá crescia 9% normalmente, e decresceu, cresce agora só 7%. Ok? É isto que se está a ver, daí que esta divergência sucede precisamente por causa disso. Outra divergência que estamos aqui a detectar é, por exemplo, aqui. Veja-se, temos aqui máximos, portanto, mínimos crescentes por parte do oscilador. No entanto, tal não acontece aqui com os mínimos do preço. Ok? Verifica-se então preço descendente, mas começa a haver ascendente por parte do oscilador. Isto há uma razão de ser, e a razão de ser não é muito diferente da anterior. Veja-se, é que esta descida, digamos assim, esta recuperação aqui já tem menos força, ok, do que tem a mais recente, que é claramente inferior. E outro fator, outro fenómeno que aqui se dá, vou aqui retirar para não apagar, ok, é que esta fase descendente aqui, repare-se, esta fase descendente comparativamente a esta fase descendente, ok? Qual é o que é maior e qual é mais pequeno? Não é este mais pequeno que este, portanto, há já menos força na descida, há perda de volatilidade nesta descida. E se repararem, querem afinar, vamos mostrar isto de outra forma, vamos ver o ATR. O que é que o ATR nos diz? Então, ATR neste nível aqui comparado com este nível aqui e nesta parte aqui o ATR já perde volatilidade. Portanto, há menos queda, é menos vertiginosa, razão para a qual se dá esta divergência. Ok? Muito bem. Bem, espero que tenham percebido o que é estas divergências e principal relevo a este aspecto aqui, que está a vermelho e não a verde. A vermelho porquê? Porque há o perigo de negociar contra a tendência. As divergências são um momento de oportunidade de curto prazo. Tentar antecipar o futuro, tentar fazer futurologia, muitas das vezes corre mal. O mercado tem vivido disso. De 2011 a esta parte, nos últimos 10 anos, muitos hedge funds, fundos de investimento dedicados a operar e a negociar contra o mercado, têm fechado as suas portas por questões de liquidez, porque estão constantemente a entrar em posições a acreditar na catástrofe que não aparece e o mercado continua a subir. Portanto, muito cuidado com as divergências, ok? Bem, mas entretanto também há. E quais é que são as mais saudáveis? São as que são a favor da tendência. Então, se temos aqui como exemplificado o SP500, que no seu fundo todo ele é crescente, é mais vantajoso apanhar uma divergência depois de um período corretivo de curto prazo ou de médio prazo para entrar novamente na tendência de longo prazo, e aí faz mais sentido, e depois de estar já novamente em zona de ganhos, colocar stop
e sim que foi um bom posicionamento no mercado. Daí que muitas das vezes se ouve dizer nos mídias que o mercado, depois de corrigir, os investidores aproveitaram para se posicionar novamente e reforçar as suas carteiras de títulos. Bem, ok, penso que já passou algum tempo, vamos dar aqui mais um bocadinho para vermos o que é que sucede com aquela nossa posição na matéria-prima. Vamos perceber se foi uma boa decisão de investimento entrar com aquela divergência. Vamos lá então, a ver como é que estão as coisas. Muito bem, vamos ver como é que estão as coisas para a semana seguinte, ou seja, na próxima sessão iremos ver como é que correram as coisas, o que é que aconteceu com esse nosso posicionamento e que tal, como é que fomos bem sucedidos, era de facto aquele um momento de reversão ou será que aquilo é um momento de continuação à tendência prévia, que era a anterior, que era descendente? Em princípio não, e não porque superou aquela resistência. Bem, há aqui um pouco de excesso de confiança. Será? Bem, isso é aquilo que nós vamos ver. Vamos ver o que é que sucedeu e será já na próxima semana. Bem, o que é que eu vos vou propor desta vez? O mesmo de sempre. Preparem os trabalhos de casa. E os trabalhos de casa é simplesmente dediquem-se a tentar identificar zonas de reversão à tendência e que as mesmas sejam acompanhadas de divergência. Ou seja, tentem coincidir divergências com zonas de reversão. É mais fiável assim. Porque a verdade é que se têm preços máximos consecutivos crescentes, mas a reversão por parte do oscilador pode não ser tão fiável como se os preços máximos ou mínimos forem paralelos com a divergência do oscilador. Isto porque essa de facto é que é a verdadeira divergência, já que o preço não está a querer passar aquela zona de suporte ou superar aquela zona de resistência, ok? Bem, o que eu vos proponho é que preparem, é que tomem notas, coloquem essas dúvidas, neste caso, que as tragam para a próxima sessão, porque aquilo que eu vou trazer na próxima sessão é mais um complemento na explanação ao que é que podemos ainda incluir e afinar para tentarmos não ser levados a cair em algum ou outro erro, em alguma ou outra esparrela. Já aprendemos mais sobre outros indicadores. Será que poderemos incluir mais algum deles para dar aqui mais consistência à nossa estratégia? Bem, aquilo que eu espero é que tragam essas dúvidas, porque se elas não existirem e se elas não aparecerem, é porque verdadeiramente não se debruçaram sobre o assunto. E esse é que é o verdadeiro desafio. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Coloquem like, se assim foi, subscrevam, recomendem o mesmo, cá vos espero na próxima semana para poderem ver o que aconteceu com esta posição.